Sejam muito bem-vindos a Rapidinhas, a nossa pílula aqui do Pod da Mari. Eu sou Mariana Lírio, ginecologista, com foco em sexualidade e saúde LGBT. E esse é um espaço nosso para a gente falar um pouco sobre ginecologia, sexualidade, saúde LGBT. E as Rapidinhas é uma forma da gente fazer isso de uma forma leve, descontraída e de um jeito rápido. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consulta ginecológica, mas principalmente sobre consulta ginecológica para a população LGBTQIA+. Isso acontece porque a gente sabe que tanto a sexualidade quanto a ginecologia são dois assuntos que são super tabu na sociedade, principalmente quando a gente vai falar aí de sexualidade da pessoa LGBT e sexualidade feminina. E exatamente por isso faz com que essa consulta gere muita ansiedade em quem vai passar por isso pela primeira vez. Além de tudo isso, para a população LGBT, ainda tem o nervosismo da gente chegar lá e encontrar um profissional que não esteja tão adaptado a discutir essas questões de gênero, questões de orientação sexual. E, além disso, a gente ainda pode ter que lidar com situações de transfobia ou de homofobia no ambiente de saúde. Então, exatamente por isso, a nossa ideia hoje é conversar um pouco aqui sobre quais são as coisas básicas nessa consulta. E, já começando essa conversa, eu queria falar uma coisa muito importante. Inclusive, vai ser um dos lemas do podcast. Consulta ginecológica, consulta médica, não é lugar de julgamento, para começo de conversa. Pelo menos, não deveria ser. Afinal de contas, o profissional de saúde ele está ali para ouvir, para acolher, para entender quais são as suas preocupações, seus medos, principalmente seus sintomas, o que leva você a estar ali, e fazer um acompanhamento detalhado dessas coisas. Apesar do meu ascendente em Gêmeos, a gente não tá ali para fazer fofoca de com quem você quer sair, com quantas pessoas você já teve relação sexual, ou se porque você escolheu o DIU e não a pílula, ou porque você, naquela situação específica, decidiu que não ia usar camisinha. A gente tá ali para te acompanhar e para tentar fazer com que você não se preocupe tanto com alguns medos. E um desses medos é a própria consulta ginecológica. Exatamente por ter esse caráter mais íntimo, que é muito importante que você estabeleça um vínculo bacana com o seu médico. Então, se por acaso você foi na primeira consulta, não conseguiu se soltar ou aconteceu alguma coisa, é importante que você busque um profissional com quem você se sinta mais confortável e que você estabeleça esse vínculo de que nem o profissional está te julgando, nem você está se sentindo pressionado de alguma forma por essa pessoa. E é a partir principalmente dessa relação que a gente vai conseguir montar uma abordagem bacana para você. O que vai levar a gente diretamente para o nosso segundo ponto do nosso episódio de hoje. Eu sei que vai soar super clichê, mas também é super verdade. Cada pessoa é um mundo. E apesar da gente falar isso com um tom de brincadeira, todo mundo, é óbvio, tem suas particularidades, vai ter suas histórias. E é justamente baseado em tudo isso que a gente vai precisar montar um acompanhamento super individualizado para você, né? Para sua história de vida, para as coisas que você gosta, não gosta, para o que te deixa confortável ou não. É a partir de tudo isso que a gente vai levar em consideração o que a gente vai fazer na consulta. Ou seja, absolutamente tudo que a gente faz no consultório, seja o exame físico, a decisão por um tratamento específico, ou a decisão por tomar pílula ou usar algum outro método anticonceptivo, pensar em estratégias de proteção de IST, tudo isso vai ser feito em conjunto com você. Ou seja, a gente fala que é um acompanhamento compartilhado, um cuidado compartilhado. Exatamente porque o maior especialista em você é você. É claro que o nosso papel é tentar conversar com você e te explicar que alguns protocolos têm mais risco, têm mais benefício, equilibrar tudo isso, te explicar por que alguns exames são mais gerais e são indicados para você. Porém, no final, claro, a decisão vai ser sempre tomada em conjunto e se você decidir que não quer ser examinado por algum motivo ou de algum jeito específico, isso vai ser... a gente vai fazer de uma forma que seja confortável para você.
aí, a gente vai falar de uma coisa que parece super invasivo e às vezes até um pouco fofoqueiro, que são as perguntas que a gente precisa fazer para ter esse acompanhamento mais detalhado. E essas perguntas são, principalmente, sobre a sua orientação sexual e sobre as suas práticas sexuais. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco desconfortável em falar sobre essas coisas. Mas, para mim, que estou na posição de cuidador, de profissional da saúde ali, é muito importante saber, por exemplo, se você tem uma parceria ou múltiplas, se você tem relação ou não com penetração, e quando você tem relação com penetração, se essa penetração é com sextoy ou é com uma pessoa que tenha pênis, porque é baseado em tudo isso que a gente vai conseguir estabelecer uma estratégia de cuidado. E é claro, a gente já conversou antes, caso você se sinta desconfortável e não queira falar sobre isso, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas quando a gente faz essas perguntas, nunca é no intuito da gente te julgar ou ter alguma questão em relação a como você vive a sua sexualidade. Mas sempre no intuito de cuidar e estabelecer estratégias de proteção de ISTs ou proteção contra uma gestação, que nesse momento não é o desejado, de uma forma mais eficaz. E por último, uma coisa que a gente sempre pergunta, né, em relação às consultas ginecológicas, é sobre a frequência que a gente deveria ir no ginecologista. Apesar de, normalmente, para pessoas saudáveis, sem nenhuma questão ginecológica ou sexual importante, a gente estabelecer aí arbitrariamente, né, um período anual, isso não necessariamente é verdade, tá? Isso pode ser conversado com a ginecologista sobre, na hora, caso precise de um acompanhamento mais próximo, de uma questão, uma doença, alguma coisa que te incomode. A gente pode estabelecer períodos mais próximos, como, não sei, 1 mês, 3 meses, ou, inclusive, períodos mais longos do que 1 ano. Né? A gente vai sentar, vai conversar sobre os riscos e os benefícios de alguns exames de serem feitos com uma periodicidade um pouco maior ou um pouco menor, mas tudo isso a gente vai decidir junto na consulta. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas sobre como a consulta costuma ser feita. Caso, óbvio, vocês ainda tenham alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz de responder vocês lá no Instagram, no @marianaliri.gineco. E a gente agora vai ter vídeo e pílulas aqui no Spotify. E esse vídeo depois também vai para o YouTube. Então se inscreve para não perder nenhuma novidade. E um beijo grande e até a próxima.